Caiu no papinho do Braz, já era, meu parceiro. Vamos comentar aqui sobre isso, tem informação atualizada, apurada com exclusividade por mim e pelo Papa sobre o Wendel. Vamos bater um papo aí também sobre Varela, galera. Tem algumas atualizações aí sobre o Varela que a gente naturalmente vai comentar aqui. Vamos bater um papo aí também sobre o treino de hoje e várias outras notícias do Flamengo. Tem Matheus França. Então assista esse vídeo completo até o final, se inscreva no canal. Vocês acreditam que mais de 70% assiste o canal e não tá inscrito? Então dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa aquele like, vambora. Vamos subir esse canal, rapaziada, vamos bater 852 mil inscritos. Belezinha, tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje de manhã, bem cedinho, treino normal no CT Nil Urubu, por volta das 9 horas da manhã. O Flamengo segue os seus preparativos para encarar a equipe do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 4 horas da tarde, beleza? Vai lembrar que no treino de ontem, Bruno Henrique e Pedro já treinaram normalmente, sem maiores dificuldades, então certamente estarão disponíveis para o confronto de sábado às 4 da tarde no Maracanã. O Flamengo tentando aí somar pontos no Campeonato Brasileiro e torcer para o Botafogo perder ponto. O problema é que o Botafogo agora pega Santos e Curitiba, o Curitiba e Santos, enfim, né, dois adversários aí, né, que estão ali próximos da zona do rebaixamento, mas vamos torcer para que o Flamengo consiga esses pontos e o Botafogo perca pontos. Vai que nem empatou lá com o Patronato da Argentina, vai que dá mole aí para Curitiba e Santos, beleza? Galera, vamos passar a régua nessa situação do treino do Flamengo. Eu queria trazer aqui um diálogo do João Guilherme, grande narrador João Guilherme, que foi lá, participou do podcast na Flá TV, falou sobre o título da Libertadores, enfim. E segundo ele, caso o Flamengo vença a Copa Libertadores da América dentro do Maracanã e se torne o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro, seria a maior conquista da história da Libertadores do Flamengo, superando até a conquista de 2019. Eu quero perguntar para vocês, vocês concordam com essa frase do João Guilherme? Olha, vou deixar minha opinião aqui de bate-pronto. Eu discordo, de verdade, gente. Eu acho que todo aquele contexto, 38 anos sem vencer Libertadores, com aquela virada épica, 2 gols do Gabigol, sabe? Era um roteiro que foi escrito que nem os melhores roteiristas de Hollywood, né? Não é Hollywood, de Hollywood, não escreveriam. Então eu fico com a final de 2019, apesar da final desse ano ser na nossa casa, ser o primeiro brasileiro tetra, enfim, toda essa situação, mas calma lá, não é soberba, é só imaginando a situação hipotética e vamos torcer para que o Flamengo esteja nessa final. Galera, o Fluminense, vocês acreditam que o Fluminense divulgou, além de botar a foto do Marcelo na sala de troféu por conta da caneta que ele deu no Luiz Araújo, eles divulgaram os bastidores do empate, rapaziada, contra o Flamengo. Pois é, o Flamengo só bota vitória, ele bota até empate. E aí, o Marcelo, o jogador do Fluminense, é flagrado reclamando com o Nino, zagueiro do Fluminense, que o Luiz Araújo quase quebrou a perna dele. Olha, rapaz, é muita cara de pau do time do Fluminense falar um negócio desse, até porque o Lima quase quebrou a perna do Felipe Luiz e ninguém fala nada, na imprensa ninguém fala nada, só o Luiz Araújo tomou cartão vermelho, né? Aí depois não quer que a gente fala que o Flamengo é contra tudo e contra todos e que o sistema, na verdade, não tá contra o Palmeiras. Na verdade, tem nada de sistema, né, gente? É que os árbitros são ruins pra burro mesmo, é ruim pra cacete, não sabe apitar uma partida de futebol. Mas vamos lá, vamos prosseguir com o tema, vamos falar do próximo adversário do Flamengo na Copa Libertadores da América do próximo dia 3 de agosto, que é o Olímpia do Paraguai. Pois é, trazendo algumas informações aqui sobre esse adversário, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta lá no Paraguai, todo mundo já sabe disso. E o Olímpia
desde o sorteio do Flamengo para a próxima fase, desde que saiu que o Olímpia será o adversário do Flamengo na próxima fase, o Olímpia não venceu mais nenhum jogo, rapaziada. Pois é, parece até uma situação. Olha só, mas isso não significa que não vem... Ó, passando um retrospecto, foram 3 jogos que o Olímpia fez, teve 2 derrotas, um empate, e nesse empate que eles tiveram, que foi a partida de ontem, eles perderam nos pênaltis e foram eliminados da Copa do Paraguai e nesse momento se encontram na 11ª colocação do Campeonato Paraguaio. Então vem mal das pernas o Olímpia, mas gente, é apenas um retrospecto, não vamos levar isso aqui ao pé da letra, até porque a mobilização dos caras está 100% voltada para a partida contra o Flamengo. Jogo de Libertadores é diferente, então a gente não tem que se pautar em cima disso. É só uma informação a mais para levar para o Sampaoli, para ele saber quais são os problemas dessa equipe. Mas dentro do campo, esquece isso. O Flamengo tem que jogar bola, sobretudo resolver a partida no Maracanã, porque o jogo da volta é dentro da casa dos caras, beleza? Tranquilo? Vamos começar a entrar aqui agora, rapaziada, no mercado da bola. Tem muita coisa pra gente conversar, sobretudo sobre o Wendel e atualizações, tá? O pessoal costuma falar, pô, Pedrão, toda hora notícia repetida, repete. Gente, não é que repito. Se vocês repararem, eu, o Papa, o Julião, o Gil, quem quer que seja que tá trazendo informação, traz atualizações. Então, atualização aqui sobre o Wendel, mas antes vamos abordar a situação do lateral uruguaio Guilhermo Varela, que está afastado dos planos do Sampaoli. Não é que ele está afastado do elenco, está treinando normal, está indo para o banco de reservas, mas o Sampaoli não pretende usar. Surgiu uma informação lá em Portugal, há um tempo atrás, que o Peñarol teria feito uma proposta para tirar o Varela do Flamengo. O Varela, categoricamente em conversa com o companheiro Paparazzo Rubro-Negro, negou essa situação. Ele inclusive segue lá o Papa, né? Ele negou essa situação, disse que não tem nada, que ele quer continuar no Flamengo. O cara não vai sair, com todo respeito ao Peñarol, à história do Peñarol, a gente pode até imaginar, pô, Pedrão, mas o Peñarol do Uruguai, um dos maiores times lá do Uruguai, deve fazer sentido isso. Mas hoje em dia, gente, você vai sair do Flamengo pra jogar no Peñarol? Não vai, gente. É óbvio que isso não vai acontecer. O cara ganha um alto salário, ganha um bom salário no Flamengo, tá aí disputando Libertadores. O Peñarol sequer tá na Libertadores da América, apesar de ser um time de muita tradição na competição. Se eu não me engano, tem 4 conquistas, coisa que nenhum clube brasileiro tem. Mas hoje em dia é incomparável, né, gente? A gente não pode nem... Então o Varela negou isso aí, né? Saiu até a informação depois que foi apenas uma consulta. O Peñarol fez uma consulta ao jogador, se ele estava disposto a ir lá para o Uruguai, mas ele rechaçou completamente e quer continuar vestindo a camisa do Flamengo. Vamos lá? Vamos entrar na questão do Pedro, né? A gente já comentou essa notícia. Ontem um jornal Independent, o jornal britânico, né, trouxe a informação que o Tottenham planeja substituir o Harry Kane, que parece estar de saída para o Bayern de Munique. Outros clubes europeus desejam a contratação do jogador. O Tottenham, com isso, quer substituir o Harry Kane com a presença do Pedro, né? Isso aí a galera já sabe. A notícia atualizada, é aí que eu falo, gente, não é repetido, é do Gazeta Press, e pelo que eu apurei também em relação a isso, que o jogador de 26 anos ainda não foi procurado de forma oficial. Papel timbrado na mesa do Flamengo não tem. Muito menos o atleta foi feita alguma proposta salarial ao atleta. Além disso, uma fonte ligada à diretoria informou que a multa rescisória do jogador é muito alta e só sai do Flamengo para o Tottenham se o Tottenham pagar a multa rescisória. E aí a gente naturalmente tem informação de qual é essa multa rescisória, né? Teve um tempo atrás que o Palmeiras até queria a contratação do Pedro e o Pedro simplesmente tem uma multa rescisória, meus amigos, que vara aí os 500, 600 milhões de reais. É uma multa rescisória gigantesca, só não é a maior
multa rescisória, porque a maior multa rescisória do time do Flamengo é a do Matheus França, que é pra lá de R$1 bilhão, né? Mas o Flamengo não vai cobrar multa porque, enfim, a gente vai entrar no assunto Matheus França, então se liga aí. Mas em relação ao Pedro, continua no Flamengo normal, podem ficar despreocupados. Ah, porque o Tottenham, ah, porque o Al Hilal, ah, porque fulano, porque ciclano. Não, o Pedro vai continuar sendo jogador do Flamengo até dezembro, dia 31 de dezembro de 2027, que é o contrato que ele tem com o Flamengo, jogador de 26 anos do Flamengo. A não ser que o Flamengo do nada queira vender, o que eu vou achar um grande equívoco. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na questão do Wendel. Tem algumas atualizações aqui que eu vou passar agora para vocês, então eu conto bastante com a atenção da galera aí. Então, eu com o Paparazzo Rubro-Negro apuramos com uma fonte, digamos assim, muito próxima, mas muito próxima do Wendel, tá? E não teria por que a gente tá inventando isso, que o jogador fala do Flamengo toda hora. Fala do Flamengo todos os dias. Ele tá basicamente ali na situação do Claudinho, seu companheiro de clube, que o Flamengo, inclusive o Zenit, já deu ok para negociação. Ele quer muito vir para o Flamengo, né? Isso se dá, né, justamente porque ele tá no Rio de Janeiro, ele não se reapresentou ao Zenit, ele teve uma perda na família, deseja até forças para ele, então, além da vontade que ele sempre teve de jogar no Flamengo, hoje ele já tá no Rio de Janeiro, ele não quer sair de perto dos outros familiares dele, ele quer ficar perto da família dele, então ele quer de qualquer jeito vestir a camisa do Flamengo. Palmeiras já até, pelo que eu fiquei sabendo, saiu do páreo porque viu que não vai dar para competir com o Flamengo. O Wendel só sabe falar do Flamengo, e quando eu falo isso eu tenho total convicção disso. Fala do Flamengo o tempo inteiro, que quer ir pro Flamengo, né? Ele ficou até meio assim com aquela declaração que o Marcos Braz deu um tempo atrás, enfim. Vamos lá, vamos prosseguir com o raciocínio aqui. O valor do Wendel, se for levarmos ao pé da letra, é de 20 milhões de euros, tá? Que foi mais ou menos a quantia que o Zenit gastou há um tempo atrás para contratar o Wendel do Sporting. O jogador era do Fluminense, foi vendido ao Sporting, do Sporting foi vendido à equipe do Zenit, tá? Se a gente converter isso para o real, totaliza 107 milhões de reais. Pedrão, mas se o Flamengo pagar 20 milhões de euros, vai ser a compra mais cara da história do Flamengo, isso é loucura, ainda tem o Claudinho, coisa e tal. No ano passado, o Flamengo tentava com que o Zenit emprestasse o jogador para o Flamengo com uma opção de compra, com uma obrigação de compra. Os russos estavam irredutíveis em relação a essa situação e queriam dinheiro na mão. Vocês querem levar o jogador? Então nos pague. O Flamengo, à época, tinha a possibilidade de acionar a cláusula, ativar a tal cláusula, só que o Wendel, por ter um contrato longo com o Zenit, a cláusula só suspenderia o contrato dele por um ano com a equipe russa. Por conta de toda essa situação, ele optou em ficar no Zenit, inclusive renovou o contrato com a equipe do Zenit, o que até irritou certos dirigentes do Flamengo, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Então, o que há um tempo atrás os russos estavam irredutíveis e queriam valor de qualquer jeito, que eles acham que o Wendel vale, parece que eles começam a flexibilizar frente a essa situação do Wendel bater de frente com os russos e estar aqui no Brasil. Ah, tá insatisfeito? Tá insatisfeito? Quer sair do Zenit? Então a gente vai facilitar a sua saída. Inclusive, o técnico do Zenit, o Sermei Semak, deu uma entrevista dizendo que ele não quer jogador lá, que não tá afim de ficar lá, né? Não quer ficar aqui? Entra lá, bate na porta do Alexander Medvedev e negocia alguma situação. Então, o que antes não dava o empréstimo, hoje dá. Então, a ideia do Flamengo com o Wendel é propor um empréstimo com opção de compra, não obrigação de compra. E aí, o que estava saindo nos portais russos é que o Zenit queria um empréstimo com uma obrigação de compra, já com valor pré-fixado.
se vão ser os 20 milhões, se vão ser 18 milhões, eu não sei o valor, vou ser bem sincero. Mas o que tudo indica, o Flamengo está propondo um empréstimo sem obrigação de compra, com opção de compra, com o valor pré-fixado, com o Flamengo pagando uma parte já nesse início de empréstimo, ou seja, dando uma contrapartida pelo empréstimo, e essa contrapartida abateria no valor total caso o Flamengo, ao final do contrato, se ele for bem, jogar bem, vencer títulos, queira contratar, o valor pago anteriormente pelo Flamengo abateria nas parcelas que o Flamengo, naturalmente faria pelo jogador caso queira contratar depois do término de um ano de empréstimo. Então, de obrigação, o Flamengo está tentando uma opção. É um negócio difícil, não é um negócio fácil, já vou deixar claro aqui para vocês, tá? Tô passando tintim por tintim as informações. Tem uma galera que tá preocupado. Pedrão, se o Flamengo quer o Wendel, isso significa que o Flamengo não quer mais o Claudinho, melou o Claudinho, coisa e tal. Calma, gente, calma. Eu sei que o Flamengo tem muita grana, mas não tem rio de dinheiro. Mas, naturalmente, o Flamengo já tá com uma venda engatilhada, que é a possível venda do Matheus França pro Chelsea, pro Crystal Palace, do John Textor, né, que naturalmente quer muito jogador, já fez elogios pessoalmente ao presidente do clube, Rodolfo Landini, foi ver uma partida sub-20 entre Flamengo e Botafogo lá na Gávea e elogiou o Matheus França pessoalmente pro Landim. O Textor, que é sócio do Botafogo, sócio do Crystal Palace, sócio do Lyon, o cara é dono de percentuais de vários clubes pelo mundo, do Botafogo acho que é muito percentual, ele é o sócio majoritário, do Crystal Palace e do Lyon não sei a situação, ele quer colocar o jogador no Crystal Palace, inclusive já estaria fazendo uma proposta acima dos 100 milhões de reais para contratar o atleta. Então assim, se viram Wendel e Claudinho, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai ter que negociar alguém, porque o Flamengo tem grana, mas não é dinheiro infinito. Não é macete de GTA, então é basicamente isso. E aí, o pessoal, Pedrão, você tá mentindo. Aí eu pergunto, por que eu tô mentindo? Porque o Marcos Braz disse há um tempo atrás, na entrevista coletiva, que não fez contato pelo Wendel, foi até uma pergunta do Gabriel Orfan, o paparazzo tinha apurado junto ao jogador que ele estava esperando o contato do Braz, rolou até print disso à época. E o Braz falou que não vai fazer contato e nem é para esperar o contato dele, foi até meio ríspido. O Braz depois, pelo que eu fiquei sabendo, foi lá, conversou com o Gabriel Orfan, até explicou para ele a situação, porque ele até foi meio ríspido na resposta que ele deu. No entanto, eu não sei se vocês lembram, né? Tá recente ainda na nossa cabeça, um cara que tinha um salário absurdo no Flamengo e entregava pouco, que é o Arthur Vidal, que não tinha uma saída prevista para esse meio de ano, só que aí acabou que ele quis sair de qualquer jeito porque ele quer jogar. Se abriu um espaço financeiro absurdo, bizarro, na folha salarial do Flamengo com a saída do Vidal. Apesar do Flamengo ter pago, né, um valor para ele sair, o Flamengo economizou muito dinheiro com essa saída do Vidal. À época, o Braz não sabia disso, não sabia que isso aconteceria. Aconteceu. Ou seja, temos um fato novo aí. Tá? Temos um fato novo, que é a saída do Vidal. E aí, ontem, a gente já teve o Sampaoli dizendo, antes de ontem, quer dizer, no Fla-Flu, lá no domingo, né? A gente teve o Sampaoli dizendo que precisa de um volante misto para repor o Vidal. Então, o fato novo Vidal condiciona, e também o interesse do Palmeiras, condiciona o Flamengo a voltar a carga pelo Wendel, tá? Gente, mas ele não quis o Flamengo. Gente, vamos pensar com a racionalidade. O cara é bom jogador, o Flamengo tá precisando de jogador para posição, o cara quer vir pro clube, é apaixonado pelo clube. Eu tenho informação fidedigna, fiel, que ele tá ansioso, tá? Já se fala assim, até em detalhes de apresentação. Não tá fechado, tá, gente? Tô falando do jogador, tá? Tô falando do jogador. Então, ele só fala do Flamengo. Tá igual o Claudinho. O empresário deve viajar à Rússia, e aí já é informação do Vene Casagrande, para resolver esses detalhes, beleza?
Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.